Bem-vindo, meus irmãos, do canal Padre Marcos dos Santos. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja a hora que você esteja me escutando. Nós vamos então meditar no Evangelho desse 23º domingo do tempo comum, que está em São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus, e voltando-se, lhe disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a caçoar, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina se com 10.000 homens pode enfrentar um outro que marche contra ele com 20.000? Ou se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a si, a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, agora há pouco nós escutamos este Evangelho que, na realidade, é sequência do Evangelho do domingo anterior. E é muito interessante nós verificarmos, nós percebemos, primeiro, que grandes multidões acompanhavam a Jesus. Por que essas pessoas o acompanhavam? Então é necessário nós podemos entender que havia graus de seguimento a Jesus. Havia aquelas pessoas, essas grandes multidões, que o seguiam apenas porque queriam milagres, queriam sinais, queriam prodígios. As pessoas queriam um portentoso. Muito interessante quando a gente vê, por exemplo, os fariseus de diversas formas, em vários momentos o Evangelho vem dizer para Jesus: dá-nos um sinal. Dá-nos um sinal para que nós possamos crer. Faz-nos um milagre. Por exemplo, quando Jesus foi preso e antes de ser executado, Jesus foi enviado para Herodes, por exemplo, Herodes Agripa, que era rei da Galileia, e ele pedia para Jesus: faz um milagre. Faz um milagre. Então essas multidões que seguiam Jesus por interesse. Quanto muitos de nós também fazemos assim. Quando nós vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 6, depois que Jesus multiplicou os pães, Jesus está na sinagoga de Cafarnaum, está pregando, está ensinando, e Jesus começa a falar sobre o mistério do pão da vida, que é Ele mesmo, o pão que alimenta e dá vida, já pré-anunciando a Eucaristia. Jesus vem dizer para aqueles judeus: vocês me seguem e estão aqui por conta dos milagres e por conta dos pães que eu multipliquei. Então essa grande massa dessa multidão, de ontem e de hoje também, segue Jesus por interesse. E praticamente é muito interessante, irmãos e irmãs, que os problemas dos homens, e aqui incluo mulheres, evidentemente, da humanidade, são 4. Vida financeira, saúde, família e amor. Repito, vida financeira, dinheiro, trabalho, profissão, família, relações de pais e filhos, tios, avós, a grande família, amor, as relações amorosas, marido, esposa, namorados, noivos, e depois a nossa própria saúde, porque todos nós queremos ter saúde. E é muito interessante que, principalmente os neopentecostais, os evangélicos, os protestantes, sabendo disso, eles voltam a sua pregação só para isso, porque poucas das pessoas querem amar a Deus. Então você vai fazendo culto, né, pela vitória da família, culto, terapia do amor, culto disso, culto daquilo, para poder fisgar as pessoas, para as pessoas poderem irem até elas. Certa vez, conversando com uma pessoa, com um pregador, ele dizia assim: se eu falar de cruz, as pessoas não vêm na igreja. Que coisa interessante, meus irmãos e minhas irmãs. Por que nós vamos às nossas igrejas? Por que nós vamos às nossas paróquias? Aqui fica a nossa meditação. Então, quando Jesus ele falava, então,
para uma grande multidão, agora ele reduz. Ele vem dizer, se alguém vem a mim, então você está indo a Jesus, mas não se desapega do seu pai, da sua mãe, de sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus ele não quer rivalizar com ninguém. Jesus quer ser primeiro sempre em nossa vida, diante de toda e qualquer relação que nós possamos ter. Nós nunca podemos pecar pela idolatria. Idolatria aqui não significa ter uma estátua, como os evangélicos falam, ter uma imagem. Evidentemente, se adora uma imagem como se fosse um Deus, ou se acredita que a divindade, ou que Nossa Senhora, ou que algum santo está dentro dessa imagem, dentro da materialidade da imagem, é assim, evidentemente, eu vou pecar por idolatria. Mas idolatria significa colocar qualquer coisa, colocar alguém no lugar de Deus. Na verdade, tudo no lugar de Deus é coisa. E isso pode acontecer quando eu coloco pessoas. Nós vamos ver que Jesus está falando de pessoas aqui. Alguém que se não desapega. Esse desapegar, em outra tradução, é odiar. E a palavra ódio, na língua de Jesus, é o hebraísmo, o semitismo, significa amar menos. Então, se você está colocando no lugar de Deus, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, e até mesmo a sua vida, você comete idolatria. E é fácil a gente perceber se nós estamos cometendo idolatria ou não. É verificarmos se a nossa vida gira em torno de quê e de quem. Em torno de quem a minha vida gira em torno. Jesus vai dizer em outro momento que onde está teu tesouro, está o teu coração. É muito interessante isso, não? Quando uma pessoa se esforça para comprar uma casa, ou ela junta dinheiro para comprar um carro, claro, é uma vitória para ela. Mas depois que ela tem esse bem, ela percebe que o seu coração não se satisfaz, não é verdade? E aí, de repente, a pessoa coloca toda a sua felicidade lá. Arranha o carro, faz uma briga com a família. Se, de repente, mancha a parede da casa, outra briga com a família. Aquilo que Jesus falou. Onde está o teu tesouro? Onde está aquilo que lhe encanta o coração? Aí está o teu coração. Vamos continuar. Mas quem não carrega a sua cruz, olha que coisa interessante, não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Então, somos chamados a sermos discípulos de Jesus, a seguirmos a Jesus. E ser discípulo de Jesus significa ter essa relação afetiva, amorosa, essa relação de estilo de vida. Eu sou chamado a ter o estilo de vida de Jesus. Então, eu preciso conhecer Jesus, conhecer o Evangelho de Jesus, meu irmão, minha irmã. Ou seja, a relação do professor e do aluno é muito diferente. É uma relação de conteúdo, é uma relação de carga horária, é uma relação de que você tem que estar numa instituição ou cumprir um horário, mas depois cada qual vai para sua casa, o professor para a sua e o aluno para a sua. Mas a relação do discípulo para com o seu mestre é diferente, porque é um estilo de vida, não é meramente o conteúdo de uma mensagem. Evidentemente que devemos crer em tudo que Jesus falou, mas eu tenho que me esforçar para assemelhar-se, para configurar-me, para, à medida do possível, evidentemente, né, numa distância escalonar infinita, mas assemelhar-me a nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus vem falar do discípulo com um mestre. E aqui é interessante, a própria palavra de tipolo, o discípulo vem dessa expressão da relação do pintainho, do pintinho com a galinha. Assim como o pintinho vai seguindo a sua mãe galinha, nós somos chamados a seguirmos o Senhor. E Jesus vem nos falar de uma realidade que poucas pessoas pregam, inclusive padres, que é a cruz. Jesus não veio tirar as nossas cruzes. Que coisa interessante. Jesus disse assim, lá em João: no mundo vós tereis aflições. Então, significa que no mundo eu vou ter aflição. Significa que no mundo eu vou ter perseguição. Significa que no mundo eu vou ter tribulação. Significa que eu vou sofrer. Mas coragem, eu venci o mundo. Ou seja, ele vem dar para nós a esperança. Ele não vem tirar a cruz, a minha cruz. Por causa disso que Paulo vem dizer, eu prego para vós e prego o Cristo crucificado. Quantas das vezes hoje a gente vai numa igreja católica, a gente já não vê mais imagens, as igrejas, as paróquias sendo protestantizadas. Não vemos mais o sacrário com lugar de destaque.
Não vemos mais Jesus crucificado tendo destaque. E as pessoas vêm dizer, eu não adoro um Deus morto, Padre. Evidentemente adoramos um Deus vivo, real, ressuscitado, um Jesus que está no Santíssimo Sacramento. Mas nós não podemos esquecer que este Deus ressuscitado morreu e foi na cruz que ele venceu a morte. Na cruz ele venceu o meu pecado, na cruz ele venceu a carne, na cruz ele venceu a Satanás. Por isso que Paulo vem dizer, eu prego e venho pregar para vós a não ser Cristo crucificado. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas, né? Se vier mesmo um anjo anunciar um evangelho diferente daquele que eu vos tenho anunciado, que ele seja maldito. O evangelho da cruz, meus irmãos. Que significa que há sofrimentos na minha vida, de toda ordem, de toda estrutura, que eu sofro porque eu sou filho de Adão e Eva, eu sofro porque eu carrego o pecado original, que mesmo tendo sido apagado a mancha do pecado pelo meu batismo, mas eu carrego ainda as sequelas, as consequências, aquilo que a Bíblia chama de concupiscência da carne, ou seja, a piomeia lá da palavra grega, ou seja, o desejo, a carne, a cobiça da vida, a soberba da vida, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Eu carrego essa inclinação para a maldade. Vivo dentro da minha vida aquilo que Paulo vem dizer. Pobre homem que sou, não faço o bem que quero, muitas vezes faço o mal que eu não quero. Viver aquela realidade que Paulo vem dizer em Colossenses. Completo na minha carne aquilo que falta a paixão de Cristo. Ou seja, que eu, enquanto homem, você quanto homem, quanto mulher, temos, segundo a providência de Deus, segundo o cálculo de Deus, uma cruz a carregar. Essa cruz que vem santificar-me. Essa cruz que, unida à cruz de Jesus, vem me salvar. A gente tem que voltar, meus irmãos, minhas irmãs, justamente pregar o evangelho da cruz, porque as pessoas estão só pregando glória, vitória, ou seja, aquela realidade de coaching, ou seja, aquela realidade motivacional que entrou dentro das igrejas evangélicas neopentecostais e entra hoje dentro da igreja católica. E as pessoas vão quebrar a cara porque elas vão ver que o sofrimento continua, que continuam os seus problemas familiares, continuam os seus problemas de saúde, que Deus não cura todas as enfermidades, que Deus não vai sanar, não vai tirar todas as suas cruzes, que Ele não vem tirar a cruz das minhas costas, mas Ele vem ser o sirineu que me ajuda a carregá-la. E que essa tua cruz, esse teu sofrimento, segundo a providência de Deus, vem te santificar, vem te tornar mais humilde, vem te tornar mais carinhoso, mais amoroso, vem te quebrar por dentro, vem te unir mais a Ele. É muito interessante quando a gente entra no carro cheio de pessoas, o carro fica abarrotado de pessoas, fica-se aquele desconforto, mas quando eu estou no carro abarrotado de pessoas, eu fico grudado, colado, como colado. Aqui, claro, evidentemente, estou usando uma metáfora. Eu fico ligado fisicamente à pessoa. Até mesmo sem querer, evidentemente, involuntariamente, né? É circunstancial. Mas também o sofrimento. O sofrimento faz com que eu me aproxime de Jesus. Como diz um ditado húngaro, né? A dor se uniu com o pecador, com o criminoso e gerou o assassino. A dor se uniu com o ódio e gerou o assassino. Mas a dor se deitou com o amor e gerou o santo. E aí Jesus vem falar assim, né, que seguir o evangelho é como um homem que sai para guerrear, então, porque a vida é uma guerra. E aí ele se senta e ele faz um cálculo, se ele pode, com 10 mil, lutar contra 20 mil, ou como um rei, né? Ou como alguém que vai fazer um cálculo para uma construção. E aí Jesus vem concluir, do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem. Eu vou mais além, não querendo completar o que Jesus falou, mas diante do horizonte do evangelho, renunciar a tudo que sou também, não pode ser o meu discípulo. Somos chamados a seguirmos a Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui está o desafio que nós, padres, temos com vocês, né? De fazer com que as pessoas se liguem,
se conectem, estejam em Jesus ao mesmo tempo, eu que tenho que passar, ou seja, como uma seta que indica, mas de forma que as pessoas não confundam a seta com o lugar da chegada. De forma que as pessoas não confundam o carteiro com a carta. E eu tenho que ter, então, essa disposição a seguir a Jesus. Louvar a Deus por tudo aquilo que eu passo. Sim, eu vou pedir ao Senhor que me dê força, mas sabendo que a sua providência permeia tudo. Que tudo que acontece na minha vida, se minha vida está em Deus, tudo que acontece na minha vida é uma oportunidade que o Senhor me dá para estar mais unido a Ele, unido à sua cruz. Porque a meta final é a glória de Deus, a meta final é a salvação da minha alma, a salvação da alma de cada um de nós. E que nós não podemos correr atrás apenas desse evangelho coaching, esse evangelho da vitória, esse evangelho que vem alisar e alimentar o meu ego, a minha vaidade, esse evangelho que vem de acordo com aquilo que eu quero escutar da boca do sacerdote, ou se você é protestante, do seu pastor. Mas é o evangelho que não é o evangelho de Jesus. Vamos parar de seguir os evangelhos que não são o evangelho de Jesus. O evangelho que não fala de cruz, o evangelho que não fala de sofrimento, o evangelho que não fala de resignação, o evangelho que não fala de perdão, o evangelho que não fala de amor, o evangelho que não fala de santidade, que fala de santificação, que fala da luta contra as minhas paixões, da luta contra a minha carne, da luta contra a lógica que está e paira no mundo e na sociedade, da luta contra o espírito do mal, do demônio, do príncipe deste mundo, do espírito da mentira, é o evangelho, que não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Virgem Maria, Mãe de Deus, possa ajudar-nos a seguir a Jesus. E se nós estamos com Jesus crucificado, junto conosco está Nossa Senhora. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo a todos.